Fala, meu povo, sejam bem-vindos ao podcast A Voz da Rua, onde a rua fala e a gente escuta. Hoje eu tô recebendo um casal que carinhosamente eu chamo de casalzão, rapaziada. Nossos convidados de hoje são Aline Prado, que é jornalista, apresentadora e mentora em comunicação. Ao lado dela temos Bruno Nalboni, militar, parceiro de vida e produtor importantíssimo na carreira da Aline. Sejam bem-vindos à Voz da Rua. Que é um prazer receber vocês aqui. Brunão, grande prazer. Falei antes aqui, é o primeiro casal que eu recebo, casal de fato, e a gente tem amigos em comuns, e eu, antes de começar, quero dizer para vocês que é um prazer muito grande estar recebendo vocês aqui no podcast A Voz da Rua. Que prazer todo nosso, de verdade. E é a primeira vez também que a gente dá entrevista enquanto casal, juntos. Olha, a Voz da Rua. 13 anos, a gente vai fazer 14 anos de casamento, de namoro, na verdade, né? De juntos. A gente tá há 11 anos casado. E é a primeira vez que a gente Vamos vai. fazer 14 anos juntos, verdade. É uma longa história. E minha estreia em podcast. Nunca participei, amigo. Já de início eu falo pra vocês que eu tô me sentindo muito honrado de ser o primeiro podcast, de estar trazendo vocês dois juntos. E arrisco a dizer que não vai ser o primeiro, hein? Daqui a pouco o Bruno vai se acostumar com as câmeras, né? Olha! Eu tô acostumado de ficar atrás das câmeras. Atrás das câmeras, né? Fico mais confortável. É verdade, gente. Cara, a gente queria estar contando um pouco da história de vocês quanto casal e queria dizer assim, logo de cara, queria perguntar como vocês se conheceram, gente? Como é que foi esse encontro? Rapaz, eu era casado. Eu também. E a Aline também. Eu também. E a gente ia ser padrinho de casamento de um primo meu. E a gente não se conhecia. Não se conheciam. Não. Coincidentemente, você era a madrinha e você era o padrinho. O primo dele era o meu repórter cinematográfico, que é um grande irmão de vida, assim. Várias emissoras que eu passei, ele também passou. A gente começou juntos, assim, na nossa carreira. E ele me chamou com o meu então marido para sermos os padrinhos do casamento. Chamou o Bruno, a então esposa. Então esposa, e a gente se separou. No mesmo mês. Em março, a gente se separou. E a Aline fala que também se separou em março, o casamento era em outubro. E eu cheguei pro Léo e falei, Léo, olha, eu me separei e se você quiser escolher outro casal, fica à vontade. Eu também falei a mesma coisa. Aí ele, pô, cara, eu queria que você fosse meu padrinho, vou dar um jeito nisso. Aí ela se separou também e falou, pô, vou colocar os dois juntos. E aí ele falou tipo assim, não, você vai entrar com meu primo que é teu número. Não, eu tô já vendo ele fazendo essa ponte, né? Qual o nome dele? Leonardo Cândido. Leonardo, você é responsável por isso aqui. Não, o Léo é nosso cupido, nosso compadre, nosso amor. Cupido, ele é porque incrível. não foi só a gente que ele juntou também, não. Ele já juntou outros casais também que se casaram, têm filhos. Mas o detalhe melhor de tudo que é o seguinte, o Léo, ele juntou, a gente ficou junto. A primeira vez que eu e o Bruno ficamos foi no casamento. Uhum. A gente tem a foto do nosso primeiro beijo. E vocês se conheceram antes, né? A gente se conheceu uma semana antes. Uma semana antes. Não, a gente se conheceu em agosto no seu aniversário. Foi, é verdade. Que o Léo falou que ela tinha me chamado pro aniversário dela porque ela queria me conhecer antes do casamento. Antes do casamento. Né? Só que ela não me convidou super natural, nada. né? Mas eu não convidei nada. Ela não convidou. Cara, o Léo é especialista mesmo, cara. Eu fui de penetra. Ela já me olhou esquisito. Por que foi de penetra? Vai lá, fala com ela. Eu falei, cara, aniversário dela, o que eu vou falar com ela, amigo? Se sentiu meio inseguro, ela à né? vontade, deixa ela à vontade, tranquilo. Ela não é bonita. É linda. Linda. Olha que mulher maravilhosa. Mas, pô, cara, aniversário dela, tô conhecendo ela agora. Vou segurar. Vamos, calma. E foi assim? Assim foi feito? Amigo, segurou mesmo e tal? Ele perturbou tanto a minha mente que ela tava conversando com dois amigos. E aí ele falou assim, vai lá falar com ela, que não sei o que. Eu falei, cara, o que eu vou falar com ela, irmão? Vou chegar lá e falar aleatoriedade com ela. Aí ele, não, conversa com ela pra ter uma proximidade. Aí eu cheguei perto, comecei a puxar um assunto, ela tava com dois amigos. Em determinado momento, um amigo dela falou assim, pô, não vou precisar dormir na sua casa essa noite, que amanhã eu vou direto trabalhar. Aí eu pensei alto, meu sonho. E aí eu pensei e falei, verbalizei, meu sonho. Aí os três olharam pra minha cara, assim, com a cara de querendo me matar. Eu falei assim, acho que me chamaram ali. Vou embora.
E fui embora. Mas cara. a isca foi lançada. A isca foi lançada, tanto que foi lançada que no dia do casamento eu já fui e falei assim: aquele cara até que não é Opa. desinteressante, não. Vai lá. E na Foi hora. mútuo, né? O interesse. E aí, só que ele é ariano, eu leonina, e o ariano, assim, quem gosta de signos, e eu adoro essas características de signo, o ariano, ele é um cara reativo, são pessoas reativas. E são pessoas que, se forem se receberem uma recusa, elas guardam ranço. Sim. E aí ele ficou nessa coisinha assim, de... Total, nossa. Ai, E aí ai. ele ficou nessa coisa meio que já tava dando em cima de uma outra menina, e eu percebi que ele tava dando em cima de outra menina, eu falei assim, não. Deixa eu marcar meu território. Peguei o meu telefone, qual era Eu aquele... já tinha entendido que ali não ia rolar, porque eu já tinha... Qual era aquele Sentiu telefone isso, né? que na Naquele época... aquele primeiro Eu já fiz contato, né? besteira, amigo. Nextel. Lembro da época do Nextel. Peguei o meu A Nextel, febre do Nextel, pedi né? pra ele botar Não no bolso era um dele. Nextel, era aquele Nextel desse tamanho. Gigante. Como era? O Era o Blackberry. Blackberry. Você Blackberry. botava no bolso, a calça caía, se não tivesse... Quadrado, né? É. E aí eu Pesadíssimo. pedi, como não tava com bolsa na hora, que é da formação dos padrinhos, eu pedi pra ele segurar Falei, e fiquei tanta olhando pra coisa menina. ela me pediu pra colocar isso no meu bolso, amigo. Já Pô. marcando o território. Mande um sinal. tijolo, eu fiquei Não tem uma andando. música que fala assim? Ela mandou um sinal, amigo. Eu fiquei andando na festa com um tijolo no bolso, amigo. Eu imagino, né? E aí Mas tem aquele tijolo te trouxe uma esperança, né, mano? Não, total, porque tem a foto do nosso primeiro beijo, porque na hora da formação dos padrinhos eu fui e dei um beijo nele. Ela me deu um beijo. E aí a gente ficou junto até desde então. E o... Foto do primeiro beijo. Conhece alguma outra pessoa que tem a foto do primeiro beijo? Não, é histórico Mas, isso. Mas o detalhe maior o plot twist dessa história é o Leonardo Cândido ficou casado com aquela digníssima esposa 2 meses. num mês. Não chegou a 2, né? É, não chegou a 2 meses, foi um Ele mês. ficou E os mês. padrinhos que se uniram através daquele Dele. casamento A gente tá... estão juntos até hoje. É. E a gente ficava assim pra gente, assim, um pro outro, assim, não quero relacionamento, vamos saindo, deixa a coisa... Estavam se acontecer. respeitando ali o momento, né? Não vamos Vamos ter um extrapolar e tal. relacionamento, vamos nada. Era um pente rala, gente. Era Linguagem popular. Era o antigo Era um pente pente ralo, ralo. agora eu não sei Pente mais ralo. como é que fala. Ah, hoje eu acho que a galera chama de lance, né? Um lancinho, né? Um lance. É. Algo assim. Cara, e o que me surpreende nisso é que, além de vocês formarem um lindo casal, a maioria das pessoas que eu conheço que deram certo, todas falam pra mim que começaram a fim de ser só um lance. Eu, por exemplo, quando conheci minha esposa, eu não imaginei que fosse ter um relacionamento com ela. A gente também pensou que fosse só um lance. Aí. Olha que loucura. E deu certo, né? Hoje vocês estão aqui, né, mano? Ah, deu certo como tudo, assim. Ele é meu grande parceiro na vida, meu sócio. A gente tem a produtora. Assim, meu empresário, agora que ele deixou de ser meu empresário, porque ele tá... Agora, literalmente agora. Tipo, essa semana a gente abriu, porque ele tá fazendo faculdade, e tá com os negócios dele também. Eu sempre, apesar de ser militar, eu sempre gostei de empreender. Então, eu sempre tive alguma atividade paralela. Como eu te falei anteriormente... Da produtora e tal. Eu tive uma produtora, a gente gravava videoclipes e coisa e tal. Veio a pandemia e ficou inviável, né? Continuar com a produtora. Acho que muita gente fechou as portas. E, pós-pandemia, houve a necessidade de seguir com a carreira da Aline por conta de alguns dissabores que ela teve anteriormente com empresários. E ela precisou dessa ajuda e aí eu... Tava pronto ali pra assumir esse tava pronto papel. mesmo. Mesmo sem saber, no começo foi desesperador porque eu não fazia a menor ideia do que fazer, de quais atitudes tomar. Teve que por começar onde. literalmente Exatamente. do zero ali, E aquela o meu medo função. era atrapalhar na carreira dela, entendeu? Por não saber o que fazer, eu tinha medo Porque um de passo atrapalhar. errado talvez possa... Então eu fui pesquisar, fui estudar. Fazer precificação, fazendo contrato. E eu vou te falar, ele passou a fazer, assim, Negociações. excepcionais negociações. E me precificaram high ticket, e ele conseguiu me posicionar, me reposicionar mercadologicamente. Apesar das vaidades, das ansiedades e... Vaidade também, muitas vezes. Muitas vezes, sim. Eu acho que a ansiedade é normal nesse tipo de trabalho, né? A gente quer conquistar, quer voar mais alto e tal. Acho que rola aquela ansiedade. Sim. Mas, Bruno, como que é pra você, cara, conciliar duas rotinas, assim, Tão diferente, né? tão diferentes e tão intensas, cara? Amigo, eu sou militar por um acaso da vida. Não tinha essa intenção. Eu nunca tive a intenção de ser militar. Só que eu venho de uma família muito pobre, nascido e criado em São João de Meriti. E minha mãe, minha avó e minha tia, que é a minha madrinha, praticamente começaram a me criar sozinha. E posteriormente, minha mãe, que se separou do meu pai muito precocemente, ela até teve um outro relacionamento que
que é o cara que eu hoje chamo de pai, que é um cara que me criou, Muito bacana. que me direcionou na vida para muitas coisas. E quando eu estava com 15 anos, o meu pai, né, que não é o biológico, mas é o meu pai que a Sim, vida me teu deu. pai de coração. Isso. Ele começou trabalhando como pedreiro e fez um CNPJ e começou a concorrer para licitações para consertar, fazer obras Obras prediais públicas, né? das escolas do município do estado do Rio de Janeiro. E isso estava dando muito certo. Até um dia que o sócio acabou levando um carro, o dinheiro que tinha na conta, roubou ele de fato. E na época, hoje eu consigo perceber que ele entrou numa depressão profunda e não conseguia mais trabalho porque não tinha dinheiro para tocar as obras que estavam em curso, né? Não tinha como pegar adiantamento porque o sócio já tinha pego os Tinha adiantamentos. sujado o CNPJ, né? Sujou ele totalmente. Eu tinha uma irmã recém-nascida, minha irmã nasceu quando eu tinha 15 anos. E aí eu pensei, cara, eu preciso ajudar minha família de alguma forma. E a forma que eu tive para ajudar minha família era, primeiramente, não sendo um problema para eles. Porque você sabe que, pô, um jovem com 15 anos numa comunidade, na Baixada Fluminense, nos anos 90... Tá propício a muitas coisas, cara. Então eu falei, pô, não vai ser um problema para minha mãe, para que ela possa se concentrar no meu pai que tá ali, meu pai possa se concentrar em procurar trabalho, e na minha irmã que é pequena, que tá precisando de todo um suporte. E se eu conseguir um dinheiro, eu consigo, pô, até ajudar financeiramente a família. minha mãe. Então eu fiz a prova da Marinha muito nesse sentido, porque, na verdade, era a única coisa que eu conhecia. Por isso que a gente hoje fala muito dessa questão de representatividade. Por que da representatividade? Porque enquanto você não tem quem te represente, alguém que saiu de onde você saiu e chegou num lugar mais alto, você não consegue entender que você pode chegar. A única lugar que eu achava que eu podia chegar era ser praça da Marinha. Porque eu tinha algum colega ali da área que tinha ingressado na Marinha sendo praça. Mas eu tenho certeza que porque o que acontece? Minha mãe, ela, durante algum período, ela fez assim, muitos esforços para que eu conseguisse estudar em colégio particular, até onde ela pôde. Quando ela não pôde mais, eu comecei a fazer todas as atividades no colégio particular para conseguir desconto, para conseguir me formar no antigo segundo grau, né, que é o ensino médio agora, num colégio particular. Então, eu acabei tendo uma base, por mais que não era o melhor colégio particular, mas eu tinha uma base melhor ali do que se fosse no colégio público naquela época. Então, eu tenho certeza que se eu fizesse prova para um colégio naval, que era o que era possível na época, eu passaria. Só que eu não sabia que eu podia. Porque nunca viu aquele exemplo ali de perto, né, cara? Exatamente, eu não sabia que eu podia. Então, eu não tinha representatividade. Minha representatividade era no colega que eu tinha passado na escola de aprendiz marinheiro, tinha ido para... eu suponho que a sua primeira prova foi aprendiz, né? Pela idade, né? Foi essa. Isso. Né? E aí, eu fui para Pernambuco, com 16 para 17 anos de idade, fui para Pernambuco, morar sozinho em Pernambuco, para fazer a escola de aprendiz marinheiro. E tô lá desde então. Desde então. Acredito que nessa fase da vida você tenha amadurecido bastante, né, cara? Muita coisa. É um processo que, muita coisa. Pô, tô sozinho aqui, eu tenho que fazer eu por eu mesmo. E morar sozinho, amigo, num outro estado. Desculpa. Com pouca idade, eu vou falar pra você assim que exige muita responsabilidade. Você não ter alguém por você exige muita responsabilidade. Acho que não só isso também, né? Porque através da Marinha você conheceu o mundo, né? Aí, posteriormente, depois de formado, que eu fui servindo no navio, aí a gente começa a viajar bastante. Pegando bagagem e tal. Aí você começa a desfrutar daquilo. De outras culturas, entendeu? Entender o mundo de uma outra forma, não só dentro daquele teu quadrado ali, né? Que você só tinha acesso àquilo. E aí eu comecei a entender outras coisas. Aí comecei a entender que, eu precisava não só daquela minha renda principal, mas eu precisava ter uma renda extra, porque eu almejava outras coisas. Então eu tinha já o meu certo, tinha a minha estabilidade, né? Tinha a minha carreira. Sim. Então eu falo, agora eu preciso, então, aqui por fora... caminhar paralelamente a isso. Vou empreender com alguma coisa. Aí... Lá, quando eu era marinheiro ainda, eu comprei caminhão, tive um sócio, tive um dissabor com sócio também. Não conseguiu fugir dessa realidade também, né, Brunão? Infelizmente. Cara, porque é muito complicado, né? Lidar com pessoas, né? Eu tinha duas fontes de renda, ele tinha uma só. Então, às vezes, ele olhava assim para mim e queria fazer as coisas que eu estava fazendo,
sabe? E aí o dinheiro acabava da parte dele e eu ainda tinha dinheiro, então acabou tendo uns problemas no meio do Complicado. caminho. Mas são experiências que a vida traz pra gente e a gente tem que aprender. Tem uma frase do Nelson Mandela que eu levo pra vida, que ele, certa vez, ele falou assim: eu nunca perco, ou eu ganho ou eu aprendo. Só perde quem não Sensacional. aprende nada, né, amigo? Sensacional. E às vezes, cara, o aprendizado tá valendo mais até do que aquela conquista que tá em jogo ali, né? Certeza. Pô, sensacional, cara. Agora eu queria falar uma coisa que justifica muito o fato de vocês estarem aqui hoje, sabe? No Voz da Rua, né? Cara, vocês casaram num bloco, mano, de carnaval, mano. O bloco Imprensa que eu gamo. Isso. Cara, que coisa maravilhosa, vocês vestidos a caráter e tal. Essa história começou até um pouquinho antes, porque o Bruno, ele me pediu, eu era repórter do programa Encontro com Fátima Bernardes. Encontro com Fátima, né? E eu me apaixonei de verdade pelo Bruno, assim, e eu queria que o Bruno me pedisse em casamento. E logo eu, a mulher que não queria de jeito nenhum casar, que não queria ter filho, que queria ser uma mulher super independente. Odiava a rosa. É mesmo? A cor rosa. Ah, sim. E Ela não aí... Não gostava. essa coisa meio menininha não era muito comigo. Uhum. E eis que um dia o Bruno faz uma festa surpresa pra mim, Da Mini. da Mini. Rosa. Toda cor de Tudo rosa. E aí, quando eu chego na festa surpresa, eu pensei, teve uma hora que ele botou a mão pra trás, eu falei, cara, ele vai tirar a aliança agora. Ah, Não, é normal pensar isso. Ele tirou um bilhetinho, né? Que foi, sei lá, Foi um uma bilhetinho, carta. uma carta e leu pra mim. Muito bonito, mas eu achei que ele fosse me pedir em casamento. E no dia seguinte eu comentei no programa. E comentei com a Fátima. No mesmo dia você comentou com seu pai, você lembra? Aí eu Que falei, seu pai pai, falou? vem cá, esse cara Eu tá achei morando que ele ia comigo. Puxar um par de Eu alianças. falei, ô pai, esse cara tá morando comigo, não me pede em casamento, vai deixar isso? Aí meu pai, bom garoto, meu pai adora. Ele é um bom garoto. Ele É um mesmo? bom garoto. Meu pai Você tá adora. super bem contigo, meu né? pai Cara, ama, que meu pai... sogro é maravilhoso. E é o primeiro homem que eu me relaciono Minha que meu sogra pai... se dá também bem pra com ela teu não pai. ficar com ciúme. É se mesmo? dá bem. E a mãe também se dá bem? Todo mundo, a minha família Nossa, inteira, cara, minha família incrível, né? inteira. A gente virou Incrível. família de verdade, porque Isso. tanto eu me dou muito bem com a família do Bruno, Uhum. e o Bruno se dá muito bem com... Não tem mais a família do Bruno, a família da Aline. Virou uma Nossa família família. só. Nossa cara. família, nossa família. E a gente Todo- sabe que hoje isso não é tão comum, né? A gente vê pessoas tendo problema com sogra, né? Que fala muito Não, eu mal, amo minha né? sogra, ele ama a sogra Ele dele, ama a a gente sogra. super se dá bem. Super se dá bem. Maravilhoso. Super. Mas a gente tem um papo muito reto. Muito reto. E aí, assim, o Bruno, aí eu falei com meu pai e tal. Aí no dia seguinte comentei com a Fátima Bernardes, né? Eu falei assim, a Fátima, ai, como foi teu aniversário? Eu falei assim, o Bruno fez uma festa surpresa pra mim e tal, bacana, mas eu pensei que o Bruno fosse me pedir em casamento. A Fátima fez um sininho lá na cabeça dela. E aí pediu pra uma produtora, que era minha amiga, Aí, entrar em contato com o deixa eu- Bruno. A verdade, eu fiquei com aquele negócio na cabeça de pedir em casamento. Mas eu falei, pô, não vou pedir em casamento Tradicional. tradicionalmente, ajoelhar e coisa. Falei, não, vou fazer um flash mob. Na época tava moda esse negócio, né? Uhum. Aí eu pensei na sala de cinema do Laura Alvim, que é uma sala de cinema pequenininha para Ali 50 em Ipanema. pessoas. Uhum. Eu ia falar para ela que eu ganhei 2 ingressos, que a gente ia muito para cinema. Ganhei 2 ingressos lá para ver um filme. Um filme. E ia alugar a sala do Laura Alvim, ia colocar todos os amigos e tudo mais, familiares lá dentro. Nossa, interessante Ia essa gravar surpresa, hein? um- Ó, fica aí a vídeo. ideia pra quem? Porque não foi feito isso. ia Fica a gravar um ideia. vídeo. Ainda é inédito. É. Ia gravar um vídeo e quando começasse, que a gente ia dar um jeito de chegar atrasado, sentar nas últimas fileiras, de forma que estivesse tudo escuro. Ela E não ia quando- perceber que eram os conhecidos ali. Exatamente. Quando começasse o vídeo, ia ser eu falando da história da gente, coisa e tal, e ia pedir ela ia acender ela, ia ver que tá todo Isso mundo já lá, tava- e ia pedir ela em casamento. E ele já tava rolando Pô, isso. você ia ganhar, inclusive. você ia ganhar bonito. Amigo, eu fiz uma comissão de casamento. Que Eu o chamei Léo, os amigos. o Léo Cândido, Léo óbvio, participou disso tava, aí, né? óbvio, participou. Alô, Léo. E uma A dessas... gente quer conversar com você também, meu irmão. E Você uma vai adorar, dessas hein? amigas era a Gabi Lapagesse, que ela era produtora do Encontro. E aí, no Encontro, teve uma pauta sobre casamento. E a Gabi lançou essa ideia. E falou assim, por que não fala então o Bruno? E pediu. Aí a Fátima juntou tudo, a Gabi juntou. E aí eles fizeram um esquema. E foi um esquema muito interessante. Tem um pedacinho do vídeo, se você quiser, depois eu mando pra vocês colocarem aqui. Com certeza. E aí, o Bruno, de repente, eu tô na plateia e eu tava muito chateada, porque eu tinha esquematizado, eu tinha produzido, eu tinha investigado a matéria que era pra fazer em Brasília, era uma matéria investigativa, e eu tinha produzido tudo pra fazer.
E de repente tom mais falaram... sério e tal. E de repente falaram que eu não ia fazer, que iam colocar outra repórter que eu amo, Lilia Telles, pra Pensa fazer. numa mulher frustrada. E eu fiquei chegando muito em casa. brava. Eu fiquei Não, muito imagino, brava. né? Se E aí o preparou Bruno, pra aquilo. dissimulado, fala assim, amor, não liga pra isso não. Coisas Já tava boas... sabendo de Coisas, tudo. coisas ruins precedem coisas boas. Bota a sua melhor roupa, vá Amanhã, linda, você bote Esperto sua esse melhor cara, hein, roupa, mano? vá linda vá altiva, e arrasa. porque amanhã vai ser um programa maravilhoso. especial. Arrasa. Eu fui toda bonita mesmo. Quando eu cheguei lá, era pra participar do palco, era uma dinâmica de palco. E eu fiquei muito indignada, porque a dinâmica de palco era pra falar sobre casamento. E eu cheguei reclamando, eu falei assim, gente, eu vou falar o quê? Eu vou falar Tu que não eu tinha sou se preparado, separada, né? eu vou falar que eu sou uma mulher separada, eu vou falar que eu tô morando com um cara que não me pede em casamento. O que eu vou falar nessa pauta, Meu Deus, gente? ela já ficou E meio... aí eu já fiquei irritada. Daqui a pouco tá lá todo mundo, tá o Maurício de Souza, tá outros atores lá participando, e eu tô com uma cara bem linda. Aí eu tô olhando pra tela, daqui a pouco a Fátima falou assim, não, agora vocês vão assistir um pedido de casamento que emocionou toda a nossa equipe. De repente, entra no telão o Bruno. O Bruno falando. Caramba, que top, cara. E eu fiquei, olha, a minha cara... Eu nervoso. Mas ninguém te contou nada, tu não sentiu nada, Aline? Nada. E eu, Pô, foi olha perfeita só, essa surpresa, eu irmão. sou Brau, muito, e eu sou muito eu gravei o intuitiva, vídeo. sensitiva. Eu não desconfiei de De nada. nada. Esse vídeo eu gravei 372 vezes, amigo. Eu nervosaço gravando o vídeo. Não queria errar nenhuma vírgula, Nunca né? tinha irmão? falado na frente Na de uma câmera. câmera, amigo. E foi no Projac, levaram ele pro Projac pra falar. Ou seja, então, assim, Pensa, uma equipe toda. É, aquela estrutura, aquela né? estrutura Globo que Aí, também... assusta mesmo, assusta Quando o cara mesmo. ligou a câmera, eu falei, meu Deus, o que que eu... Tu desaprende a falar, mano. É, na Eu hora dá o desaprendi a falar, nervosismo, desaprendi né, a falar, cara? Fiquei com medo de babar. Só que foi super interessante. Porque ele, nesse mesmo momento, ele entra no palco. Quando acaba o vídeo ali, de repente, Ele sai dos o bastidores. Bruno sai dos bastidores e entra. Com um buquê de rosas colombianas. Lindo! Falei, aqui, se ela E eu não foi consegui. se ela perfeito. não aceitar, só com essas rosas aqui... meu Ah, amigo, é. Não, eu não conseguia ficar de pé. E a Fátima fala assim, levanta, Aline! E eu, Não, te pegaram mesmo na estática. surpresa, Mas total. literalmente. E eu comecei a ficar com dor de cabeça, assim, sabe? De não acreditando daquilo que estava acontecendo. E foi a coisa mais linda, o pedido de casamento. E foi lindo e especial demais. Tanto que a Globo, depois, reprisou inúmeras vezes esse pedido de casamento. Virou moda pedir em casamento na TV ao Que vivo, porque legal, o Bruno mano. criou isso. Não, Legal, Bruno. ó, faz uma edição, coloca isso. Claro, não. Coloca isso. É certo, já Coloca. tô aguardando o vídeo lá no Zap. Eu vou te mandar. É. De repente, isso foi maravilhoso, mas criou-se um problema. Criou um problema grande. Minha família do Nordeste, minha família do Sudeste, toda Os a família, amigos, todos os colegas, amigos, conhecidos, todo mundo queria ir pro casamento. desconhecidos, Pedindo pra ir pro encontrava na rua e casamento. falava, A gente vai no casamento. eu vi o pedido, A eu gente quero vai ir pro no casamento. casamento. E Mas vem cá, essa época o programa era ao vivo? Ao Sim, vivo. Isso tudo rolou ao vivo? Ao vivo. Sim, amigo. Ao vivo. Mano, Ao você vivo. não tá entendendo. Sensacional, mano. Eu ia pro trabalho e falava assim, caraca, eu vi. O pedido eu vi de você casamento. pedindo. A Marinha eu quero ir no parou. teu casamento. Não, galera, é porque, tipo assim, a audiência da TV, ela é muito, muito grande. Ela é muito grande. Não é igual o YouTube, que as pessoas procuram o que querem ver. Ali você vê na TV. Então, cara, eu imagino que, tipo, do dia pra noite o Bruno ficou famoso e o casamento de Foi, vocês cara. ficou popular. Explodiu. Foi, É. foi. E aí a gente... Aí como fazer E isso? aí eu tava um dia bebendo, eu fui durante Como que a gente muitos ia fazer anos, quase... casamento pra É. 1000 pessoas. Porque tinha que juntar todas essas tribos, né, cara? E eu fui durante quase 10 anos porta-bandeira do bloco dos jornalistas, a imprensa que eu amo. Sim. E aí um dia eu tava conversando com a Rita Fernandes, que é presidente da Liga Sebastiana dos Blocos e presidente do Imprensa que eu amo. E eu falei assim, só que a gente é muito bem relacionada, né? Sim. Porque a nossa comadre também, ela era assessora de comunicação da Polícia Militar. Então, assim, a Rita falou assim, Aline, casa no bloco. Eu falei, Rita, que ótima ideia. Bruno, Não, topa? não houve nenhuma resistência Topo. na hora? Nenhuma Não, resistência. Teve Ah. uma resistência que a gente ficou assim reticente, por quê? A minha mãe e a mãe da Aline são São evangélicas. evangélicas. E minha Ah, avó sim. estava com 90 anos. Aí a gente pensou assim, como que a gente vai colocar as nossas mães e a minha avó num bloco de carnaval? É, e é algo que elas não podem ficar de fora, E né? a minha Tipo mãe assim, fazia exato. muita não podem ficar de questão fora. que fosse uma questão Sim. religiosa. Então, o pastor evangélico da igreja que eu frequentei quando eu era adolescente, jovem, ele topou fazer o casamento no bloco de Ele carnaval. ficou super reticente no começo, mas Ele topou fazer. os argumentos foram bons. O pastor Dionildo Dantas foi Que pra lá. maneiro, Ele foi pô. pro meio do bloco de carnaval, levando a ata de assinatura mesmo, sabe, Sim, pra gente. porque Então é foi um algo casamento oficial, fato. é algo oficial, Só que né? eu, como repórter da época do encontro, a Globo entrou com estrutura também. Eles construíram, deram um cenógrafo. Então, assim, o cenógrafo fez e foi em frente ao portão do Parque Guinle. As imagens estão aí também, tô mandando. É.
Aí foi em frente ao portão do Parque Guinle. Eles fizeram uma réplica ali. A gente entrou, eu entrei com Ford Bigode 1929. Esse detalhe me chamou muita atenção. Foi lindo o carro, Putz, foi cara. lindo. E Todo aí, anos 20. tudo, Eu foi vi todo o Bruno com aquele estilo. terno, Tu viu o bigodinho? pô, bigodinho, chapéuzinho. Não, Fui foi lá dar todo uma estilo olhada, anos né, 20. cara? Então, assim, os nossos padrinhos e madrinhas, porque eu amo o filme Grande Gatsby, né? O Great Gatsby. Então, assim, foi todo baseado no filme anos 20 mesmo. E aí a gente quis fazer esse casamento. Foi um casamento épico, de Histórico fato. também. Foi histórico, foi um casamento muito lindo. Esse casamento, ele apareceu em todos os jornais, revistas, rádio. Foi encerramento do Jornal Nacional e no mesmo dia encerramento do Jornal da Record. Assim, foi um grande... Foi um estouro, foi um estouro, cara. Foi um estouro. Pô, sensacional, Incrível, mano. amigo. E convenhamos, Sendo as pessoas dos anos 20, anos 30, eram todos mais elegantes. elegante. Sendo que roupas tem mais- outro detalhe, porque a gente descobriu 4 dias antes o quê, Bruno? A família ia crescer, como eu disse no casamento. Nossa, cara, a história de vocês Karen é tava demais, grávida, cara. Descobri 4 dias antes Viu que como tava valeu a pena, grávida. cara? Viu como Cara, valeu a pena quer unir saber- esses dois nessa entrevista? Cara, e a minha mãe e a mãe dela foram pro bloco. E todo Não, mundo. Caíram na folia. Tem esse viu? detalhe, cara. Todo mundo, todo É mundo. mesmo, Foi todo muito. mundo se entregou ali, curtiu Não, o e momento. o casamento todo não foi mundo só o bloco. caracterizado. A gente fez o bloco e aí depois a gente fez uma recepção Isso. para E a 300 gente e ficou poucas preocupado pessoas. com elas, né? Sim, mas Porque- aí já era algo privado? Era Fez privado, privado. sim. Privado para 300 e poucas pessoas. Entre aspas, Mas foi né? uma porque a gente festança queria incrível. Que elas pudessem festejar, porque a gente achou que elas não fossem, ou não iriam pro bloco, ou não iriam estar Todo não mundo iria tava aproveitar ali, né, à totalmente. vontade, exato. Elas Então amaram. a gente... Todo mundo amou. Cara, Todo mundo amou. pô, Todas as muito. pessoas que foram pro casamento falam. E é interessante porque a gente ainda conhece muita gente que o tempo todo Uhum. fala assim: e a gente foi no seu casamento, porque tava no bloco, né? A pessoa, a gente foi no seu casamento. Participaram também, viveram aquele momento com Foi. vocês, né? Tivemos 16 mil convidados no nosso casamento. Nossa, mano. Isso, cara, é digno de um filme, de uma série, alguma coisa. Nunca pararam pra pensar nisso? Não. Tem fotos do nosso isso pode casamento no ilustrar um- museu do Samba. Aí tem fotos do nosso casamento também. Foi interessante. Lá no Museu do isso. Samba? Tem. Não, porque, como a gente falou aqui, foi histórico. Algo Foi. que a gente nunca tinha visto, né? Foi bem bacana. Então, é digno estar registrado e marcado aí nesses... Aonde saiu, aonde até hoje as pessoas lembram. Cara, sensacional. Muito legal. Isso foi o quê? 2014, né? 2014. 2014. Sabe o que eu queria também falar, Aline? Alguns episódios de bastidores que aconteceu com você. Você se acidentou participando de um programa, não foi isso? Aí você já tava na Record, se eu não me engano, né? Foi. Isso foi bem depois. Aí deu um susto na galera, teve que ir pro hospital. Porque Conta isso pra gente. Tive uma vida longa e depois fui parar num programa. Eu nunca imaginei, né, assim, porque eu era jornalista raiz, aí depois eu fui pro entretenimento, até chegar num programa que eu fui convidada. Primeiro me convidaram para participar da Fazenda, eu não aceitei. Não aceitou. Aí me chamaram pra participar, chamaram a gente pra participar do Power Couple. E Que aí, é já um reality de casal, né? de casal, só que o almirante da A Marinha não indeferiu. deixou. Não A Marinha deixou. Não autorizou. Não autorizou. E aí me chamaram pra participar do Dance em Brasil. Eles me queriam mesmo em algum reality. Deixa eu só frisar um detalhe. Eles ficaram com medo de perder um bom soldado. Falou, pô, o Bruno vai virar artista. Não, cara. Eu acho que eu tava com mais medo de ir pro programa. Sério? O programa tem muita polêmica Travou, mano. também, É muita né? polêmica. Tem muita É, polêmica. E você tem uma carreira, assim, militar, né, cara? Imagina, eu ia ficar travadão, não ia dar audiência pro programa. Não é só carreira militar, a gente tem um casamento de verdade, muito sólido, uma família. Falou tudo. A gente tem... Falou tudo. Então, assim, pra se envolver em polêmica e de repente dar alguma coisa, Atrapalhar algum problema, a vida de atrapalhar a nossa vocês. vida, Sim, Acharam sabe- melhor não... Deus sabe o que faz. Não, verdade. assim, teve essa negativa, mas Deus sabe o que faz. verdade. E aí depois me chamaram pro Dance Brasil. No Dance Brasil, eu nunca tinha dançado profissionalmente. Eu adoro sambar e tal, mas eu nunca dancei profissionalmente em nada. Primeiro dia de Dance Brasil. Só que eu tava vindo de um histórico de depressão, síndrome do pânico. A gente passou junto por várias coisas na vida, né? A gente... depois que eu teve uma época que eu entrei em depressão, assim que a gente diagnosticou uma depressão muito profunda e o Bruno me ajudou muito, foi um período muito nefasto na minha vida. E o Bruno me ajudava mesmo, assim, sabe? De me dar banho, de me tirar da cama, Se você se de sentir pentear. confortável, também pode falar sobre isso. de pentear. Que é Não, muito tô bom, falando, muito tô bom. falando, pra mim não tem problema. O Bruno penteava meu cabelo, o Bruno fazia comida, cuidava da casa. E foi um período que eu não era mulher, eu não era ser humano. Eu era uma massinha que tava ali definhando numa cama e ele me dando muito, assim, muita força pra sair dessa situação.
Acontece que a gente morava numa cobertura no Recreio dos Bandeirantes e a gente tinha comprado assim que eu tinha saído da emissora, tinha comprado muito material para montar uma produtora. câmera, Eram os planos de vocês, né? E a gente Já não eram sabe, os planos. a gente não sabe se isso foi dado ou não. A suspeita é de que tenha sido dado. 3 horas da manhã, os bandidos armados entraram pelo prédio ao lado, com toda a facilitação, porque estavam 2 portões abertos. Eles não assaltaram nenhum apartamento, nem ao lado, nem no meu prédio. Foram direto nos Subiram equipamentos. Subiram pelo telhado Foram e pularam pro direto nosso. e roubaram tudo da nossa casa. Equipamento, Já sabiam tudo, que tinha lá. Tudo. Sabiam, amarraram a gente, foi muito agressivo. E a gente só não foi morto porque um cara que estava tomando conta da gente, o cara olhou pra gente e gritou pro outro cara, vamos embora, não era pra gente estar aqui, eu falei que não era pra gente entrar nessa casa. Essa família é ungida do Senhor, não era pra gente entrar nessa casa. E o outro cara tava querendo muito matar a gente. E ele ia matar a gente. Ele começou a perguntar, cadê os dólares? Cadê as armas? Onde tá o dinheiro? Isso, Eu falei, tipo, cara, o que não você tem achar aí, nada. É você pode teu, levar, inclusive, leva. tem um carro na garagem, a chave tá pendurada ali na cozinha. Você pode pegar o carro, botar tudo dentro e levar, amigo. Só não tem necessidade nenhuma de você, agredir, esculachar minha família. Ele só não tem herói. Eu falei, não tem herói aqui não, amigo. Tem pai, tem mãe de família, tem filho. Mas Aqui o cara tem uma tava família, muito, irmão. o cara tava muito Não tem agitado. por que tu esculachar a gente. Tava muito nervoso. E ele é nervoso. E esse cara que tava tomando conta da gente, o outro fazendo a limpa, tinha a suspeita de ter um outro também, mas esse cara que tava com a gente, ele falou pro Bruno, ele viu o Bruno muito nervoso, ele falou assim, pô, tira a criança do chão. Porque eu vi o cara nervoso, eu peguei meu filho, olha como é que funciona a cabeça da gente, né? Eu peguei meu filho, que era bem pequenininho, ele tava no meu colo, eu amarrado com aquela fita lacre. Sei. Eu peguei o Arthur e eu botei ele assim, meio que pro chão, né? Porque eu pensei assim, se esse cara chegar atirando, eu pulo em cima eu pulo em cima do meu filho, salvo meu filho. E aí eu olhei pra Aline, eu falei assim, como é que eu salvo minha mulher? Aí eu comecei a ficar ofegante. Eu falei, cara, eu vou pular em cima desse maluco, eu vou reagir. Caraca, porque na minha cabeça o cara ia... E o cara ia. Em qualquer momento A sensação era essa, que o cara ia. Que ele ia entrar atirando, porque ele tava puto, porque ele queria dólar, ele queria dinheiro, e a gente não tinha dinheiro em casa. A gente nasceu, gente, a real é, eu sou cria do Morro do Dendê, Bruno é cria de São João de Meriti, a gente ascendeu pelo trabalho, aquela cobertura era alugada, eu tava desempregada na época, Entendeu? eu tava ferrada de grana, a gente leva tava tudo, investindo. Irmão. Leva tudo, o que você achar na casa é o que a gente tem. Leva. E aí, Só assim, deixa a gente tanto de boa. que eu tatuei aqui, Eu tenho ungida do tatuado aqui, Senhor, ó, na costela, ele tatuou. ungida A mesma do frase? A mesma frase, ungida Pô, do Senhor. isso tem que ficar Porque eternizado na foi vida de o que o vocês. assaltante falou pra gente. E aí, O cara, depois... O assaltante falou pra gente. Ele que proferiu essas palavras. Essa família aqui é ungida do Senhor, vamos embora. Ele virou as costas E foi embora. O outro pode veio... olhar, tá, gente? Amigo. É bem isso aí. Foi embora. O outro veio, falou, vou deixar o menor aqui. Se vocês saírem daí, o menor vai instalar vocês e coisa e tal. Tipo, era blefe, não tinha ninguém. Terror, né? A gente fala terror. Não tinha ninguém. E eu já tinha entendido. Já que tinha não percebido isso. Sim. Só que eu falei, cara, deixa eles embora. Deixa eles embora, beleza. Eu fiquei com tanto ódio, bro. Tanto ódio. Que eu estourei aquela fita lacre. Que é difícil pra Quando caramba. eu né? estourei, eu fiz assim, caraca. Tô forte. Porque na hora, mano, Só que eu não tinha visão, eu fui na minha porta de entrada da casa, né? Quando a porta fechada, eu falei, ué, o ladrão onde esses caras fechou a entram? porta? Como assim fechou a porta? Como é que ele tava com a chave da porta? Ali tu começou a Só que entender a eu não dinâmica. maldei que ele tinha vindo pela varanda. Eu não maldei, entendeu? E aí eu desci, fui falar com o vizinho pra ver se eles tinham ido em outros apartamentos, se tinha mais gente, coisa e tal. E aí foi o tempo que eles vazaram. Meteram o pé. Entendeu? E aí depois disso eu startei uma Graças síndrome a Deus. Não aconteceu nada com vocês, com o filho Não, de vocês, não, graças a não. Deus. Só que eu startei uma síndrome do pânico muito forte, que eu piorei imagino. ainda mais. E não tiro a sua... motivo pra isso, E aí eu piorei realmente. ainda mais, eu fui afundando, e aí foi quando rolaram esses convites todos, e eu não queria mais saber de TV, eu não queria mais voltar a trabalhar. Aí chamaram pra vários programas, eu não queria nada disso. Até que quando chamaram pro Dance Brasil, eu achei uma possibilidade interessante, porque caminho a pra eu dança... conseguir. A dança traz uma força, né? A dança Envolve tem energia, o lúdico né? e exatamente dá energia. prazer.
né? E aí eu fui voltando. Só que no meu primeiro dia, eu na minha ansiedade, no meu pânico, na coisa toda, o meu partner, né, que é o dançarino Jefferson, ele falou assim, não faz um movimento. E é um movimento bobo de criança, que é com você virar a cabeça e pular, virar. Você coloca a mão no meio da perna, o outro te puxa. Puxa por E trás. você faz aquele movimento. Só que eu não esperei ele virar, eu Não me esperou ele joguei. puxar. Isso aqui, ó, tá vendo essa cicatriz Tô aqui? vendo. Essa cicatriz, Foi isso, Aline? na época, isso daqui virou e deu um trauma, deu um Amigo, trauma de uma crânio. abertura. Deu um trauma de Não, crânio, fez um coágulo. Fez um coágulo gigante, que ficou uma bola, assim. E aí, Putz, cara, assustador. O Bruno passou aí- uma semana, a bola não regrediu. Passou 2 semanas, eu falei, Aline, tem alguma coisa errada. Aí, eu peguei, eu sou enfermeiro militar. Também não sabia mesmo? Eu sou enfermeiro militar. Aí eu falei, cara, eu preciso drenar isso aí. Ela, como assim? Aí eu peguei gás e coisa e tal, uma agulhazinha, fiz um... Aquele Cara, furinho. quando eu fiz, saiu Muito, muito sangue, com aquele sangue escuro já. Que fala sangue pisado, que o pisado. pessoal fala, né? Aí depois Um sangue disso, um sangue já velho, né? Que tava o coágulo já... Tá parado ali e tal. Exatamente. Aí drenei. Aí foi que regrediu, mas ainda assim ficou Ficou uma mas cicatriz. depois disso, assim, eu fui seguindo no programa, fluindo no programa. Realizei alguns sonhos ali dentro também. Um deles foi que eu quebrei 2 costelas também na dança, né? Nossa, cara. Foi uma Foi coisa. desafiador, vamos dizer assim, foi desafiador. Mas literalmente a palavra desafia a dor. E eu desafiei a dor. E eu continuei Dançar dançando. profissionalmente não é uma coisa simples. Fácil, não. amigo. Pelo contrário, é você muito ser dançarino atleta. é quase um coisa atleta. E de alta performance. De alta performance. E eu tava competindo com atletas, inclusive, né? Daniela Hipólito, a Bia, né? Das Gêmeas Bia Tinham Branca vários Bernardo atletas nessa sincronizado. edição, O né? próprio Vinícius de Black que ganhou, ele também já era dançarino profissional. Então, assim, eu cheguei muito longe. Só que teve uma vez que foi muito especial pra mim, que foi no dia do meu aniversário. Eu queria muito ser Paquita, como todas as meninas queriam ser foi um Paquitas. sonho de todas, né? Era. É verdade. E a Xuxa mandou buscar a cartola original no acervo dela, da casa dela, e me coroou no programa Paquita. Tem a imagem também. Eu quero essas imagens, mano, porque eu preciso botar isso na edição, né? E aí Caramba, que legal. eu realizei o sonho de virar Paquita e cheguei numa fase até muito longa no programa também. E depois disso, a minha carreira foi deslanchando. Aí foi que a Record me contratou, o TV Fama me contratou, mas aí eu já estava num outro lugar de vida, porque eu acho que quando a gente passa por uma depressão, especialmente passa pelo fundo do poço, a gente sai muito mais forte. A gente não é o mesmo mais, não, né? a gente não é mais o mesmo. A nossa relação Mas até consolidou. a família, amigo. A nossa família. relação consolidou de uma forma muito, muito, muito que aqui a gente é muito fechamento. Ele é o meu melhor amigo, Brau. meu parceiro, meu amor. Isso uniu mais A vocês, família, né? A Muito. pessoa fala assim, eu tive depressão. Beleza, mas se a família tá junto... outra É porque, coisa. assim, a gente sabe que não é uma realidade de todo mundo. Tem gente que tem depressão e ninguém abraça. Tem gente que às vezes nem sabe que tá com Exato. depressão, né? Mas É quando uma a doença família- silenciosa, Cara, digamos assim. Eu tinha dia que eu botava ela pra dormir, 11 horas da noite, eu morava ali no Recreio, né? Descia ali a Glaucio Gil, ia pra praia, tem uma DR com Deus, amigo. Caraca, mano. Fala, cara, Parar de frente pro mar pelo amor ali. de Deus, pelo amor do Senhor mesmo. Pelo amor do Senhor mesmo. O que é isso? Vai acabar, não? Imagino, já Pô, tava foi uma exausto, fra- né, irmão? foi Tu uma me dá fase força, muito beleza, eu tô complicada. forte, mas tô cansado, paizão. E aí? É importante falar isso também, do Me Bruno, ajuda. porque a gente que é homem, as pessoas constroem essa imagem de que a gente é indestrutível, a gente tem que estar pronto pra qualquer Chorei qualquer muito coisa. sozinho, irmão. De fato, a gente tá pronto pra proteger nossa família, tudo. Mas tem uma hora, cara, que o homem também sente. Mas Irmão, aí, nessa chorei hora, muito muitos... sozinho. E é muito comum, e eu já tive várias amigas, que muitos parceiros abandonam. É. Muitos E homens chora- abandonam. Nem todo não mundo aguentam, paga esse pato, não né? Aguentam. E, Brau, chorava sozinho pra ela não ver, É, porque tu não podia passar, não passar pra fraqueza ela, pra entendeu? ela, mano. porque eu que tava naquela de, pô, vem, vamos junto. Você que vamos. tava fortalecendo. Exatamente. Então, pô, às vezes trancava no banheiro, às vezes ia pra rua, dentro do carro, às vezes na praia mesmo. Na praia Pô. vai. Mas na presença da família você tinha que se não, manter ali forte. eu tava ali, não, vambora. Vambora, Pô, tô me contigo. colocando no seu lugar, Tô assim, contigo. cara, como um homem, pai de família. Pô, tu foi guerreiraço, mano. Mano, Foi guerreiraço. escutei de mano. uma pessoa que na época era uma pessoa até que eu gostava bastante. Falou pra mim assim, pô, essa mulher tá doente, irmão. Pô, mulher pra caramba na pista. Pô, tem nada a ver com isso. Falei, caraca, mano.
como é que eu vou viver minha vida sabendo que tu é louco? Falei, beleza. Mas isso não é sobre eu ser homem, Aí eu cara. abandonei. Isso é de caráter, não, mas mano. aí eu abandonei. É? Ele. Abandonou a amizade? Lógico, pô. Não serve pra ser teu amigo, Como que vai mano. ser meu amigo, mano? Não serve. Que caráter é esse? Não serve. Bruno, o amigo de verdade, Não. ele vai falar assim, Bruno, tá precisando de alguma coisa, irmão? Tive amigos assim Pô, também. cara, Pô, e outra parada que eu também não considero muito é, tipo assim, amigo de bebida, né? Tá ligado? Mas então, foi ótimo, porque nessa fase, quando eu tava, poxa, com muita Mauzão, fama, tal. muita Ah, projeção, sim. a nossa cobertura era cheia, fazia muita festa, bancava tudo. Então eu tinha inúmeros amigos. E o Bruno falava, Aline, fulano não é seu amigo. Eu falei, não, são meus amigos sim. Eu tenho muitos amigos. Eu posso tentar adivinhar? Ali vocês começaram a ver quem era quem, né? Sim. Meu amigo, assim, tipo, Que momento. nos dedos de duas mãos a gente conseguiu ver quem era momento, amigo. galera. Porque, assim, de momento. repente, cadê os amigos? Cadê as pessoas? Só que a gente teve um grupo que até hoje são nossos amigos, irmãos. Cara. A gente sabe quem tá do nosso lado. Eu tenho um grande amigo, Fabrício. Fabrício, beijo pra você. Alô, irmão. Fabrício. Porra, coração. Mora no coração Irmão, do cara, hein? Fabrício, pô, trabalhando pra caramba, que não sei o que lá, às vezes, porra, com a grana pouca, ia lá pra casa só pra fazer a gente rir. Putz, mano. Só pra falar besteira, fazer rir. Mas consciente, né? tirar da- Consciente do que tava rolando, né? Na moral. Ele é irmãozão. Às vezes, eu não compadre sei também. nem se tava assim, mas nessa consciência... Foi presente. Mas foi presente e fez o que ele podia. E é o que bastou, né? E Tipo é o assim. que bastou. E assim, a gratidão é muita. Pô, que sabe? top, mano. Porque teve presente ali, não é aquele cara que, porra, tava presente quando tava aqui, não. Quando ele viu a gente, Tava em todos os ele momentos. falou, meu irmão, tamo junto. Tinha ele e o Felipe também, que, porra, Felipe, que Deus E o são tenha. essas pessoas que mereceram ficar na vida de vocês, né? São. Podemos Sim. dizer assim? Sim, São as pessoas que mereceram ficar. São as pessoas que Sim, estão e que sim. estão em todas as nossas fases da vida. Tinha. Caraca, cara, muito top. Eu confesso que, conversando aqui, pertinho de vocês e tal, a história de vocês é até mais do que eu pensei que fosse. Vocês não passaram só momentos de glamour, de coisa. Porque a gente, quando conhece a pessoa e vê vocês bem assim, aí vai lá pesquisar, pô, Aline Prado, Bruno, vê a tua extensa carreira e tal, a gente acha que, pô, foi tudo legal, foi tudo bem, mas a gente não conhece as cicatrizes, né, cara, que vocês carregam, né, mano? E a gente passou por muito perrengue junto, a gente já passou por muitos momentos de muitas coisas, né? De viagens incríveis, de muito glamour, de muita coisa maravilhosa. E passou também por momentos muito desafiadores de abrir a geladeira, de estar vazia e da gente não saber, de estar devendo e não ter dinheiro para pagar a conta, de ter conta de luz cortada, Meu e ter a Deus. luz cortada. A gente passou por Meu inúmeros Deus. problemas, amigo. inúmeras coisas. Então, quem olha a gente hoje, óbvio, assim, a gente tá muito mais estabilizado e tal. Mas hoje a gente tá muito mais maduro. Por quê? Eu Isso acredito. amadurece muito. E a gente amadureceu muito mesmo. Porque teve a fase que, quando eu comecei na minha ascensão, e como eu vinha de um lugar muito humilde, o Bruno também, a gente não tinha educação financeira nenhuma. Então a gente só queria viver. Sim, mas tu acha sem que pensar no amanhã. isso significa, assim, no meu ponto de vista, tipo, se deslumbrou, é isso? Eu total. Se deslumbrou? Claro que sim. Eu sim. Mas foi um período curto. Foi um período curto, mas eu me deslumbrei, claro Mas que sim. cara, Imagina, imagina... tem Eu acho dinheiro, que de ninguém tá repente- livre disso, Não, né? imagina você crescer numa comunidade, né? Como a Aline Invisível, cresceu, invisível, uma com mulher todos negra. os problemas de preconceito como ela teve na infância, na adolescência, e de repente ela sair na rua e todo mundo olhar e falar assim, caraca, conheço essa mulher. É uma reviravolta, seu né, irmão? Instagram, sua rede social sair de 5 mil para 100 e poucos mil. É uma reviravolta, irmão. Amigo, É qualquer um, cara. é normal Qualquer ser um. humano, isso. Vocês se lembram o que eu conversei com vocês lá no aniversário do Alan? Que eu falei assim, Alan, se o Voz da Rua estourar, mano, eu quero que você puxe minha orelha aí, não sim, me deixe... Tu lembra sim. desse papo que eu falei lá Sim. pra vocês? Cara, e é real, mano. Se a gente piscar, a gente dá uma... A gente pode cair no Eu ego. sei que eu ainda não cheguei armadilhas- nesse Armadilhas patamar. do ego. São Entendeu? armadilhas do ego. Então, você tem que estar o tempo todo colocando o ego no lugarzinho dele. Nem tão abaixo para que as pessoas também não te pisem, mas E nem nem tão tão acima para que acima. ele te engula. Uhum. Então, assim, o ego tem que ser muito equilibrado. Equilibrado. E especialmente também, eu tô falando isso na vida profissional, tudo, mas na vida pessoal também, mas no seu relacionamento também. Porque se você não tá dosando o tempo todo muito bem o ego, você acaba
O casamento tem que ser um jogo tipo de frescobol na praia. Sim. Que um tá jogando pro outro sem deixar a bola cair. Porque o ping-pong, por exemplo, é um jogo diferente. O ping-pong A você bola quer tem que derrotar. quicar. Você quer derrotar o outro. Você quer jogar a bola pra derrotar o outro. Ali não tem fim. O da praia não tem fim. Exato. É. Tem muito Quanto mais tempo a bola casamento ficar no que é ar, né? ping-pong. Que tá um querendo ali bater no outro, derrotar o outro. Que vira uma disputa. Ter razão. Só Ter razão. Querem ser alguém quer ser o dono da Exato. razão. E o casamento, a gente tem que o tempo todo tá cuidando do ego pra gente flexibilizar. Vem, calma aí, você acha então? Tá. Então você acha que eu tô falando demais? Você quer que eu fale um pouco menos? É isso. Não, eu consegui sacar, Então- pô. É isso, então, literalmente, assim, né? Aline, eu acho que você tá demais. Ah, então tá bom, desculpa. Aí ela revê. É. Aí quando você fala pra ele... Bruno, você foi grosseiro. Você não tinha que ter falado assim. Aí o Bruno, tudo, é o não. momento dele rever. Aí é a hora tal. que eu peço desculpas e vou pra minha introspecção. Fui grosseiro? O que eu quis dizer? Uhum. Será que ela entendeu diferente? Você entra num momento de E aí, reflexão, né? Caso eu entenda que realmente eu fui grosseiro, eu volto e peço desculpas, inclusive, de novo. Claro. Mas caso eu entenda que não foi bem assim, eu vou falar assim, olha, amor, mas assim, num tom ameno, Um tom amigável, de né? resolver. Não foi assim, foi nesse intuito, a intenção foi outra. E a gente raramente dorme brigado. É. Raramente a gente dorme brigado. Vocês sabem que eu vi que vocês são muito temente a Deus, né? Eu também sou. Vocês sabem que isso é bíblico, né? Isso é bíblico. Não sabia. Não. Tá escrito lá. Eu só não vou saber agora a passagem exata. Brigou com a sua esposa? Tudo bem, todo mundo briga. Mas não vai se deitar sem fazer as pazes. Depois vocês pesquisam. Pra tu ver. Sensacional. A gente Sensacional. raramente, então a gente faz dialoga muito e a gente se revê até mesmo enquanto pais também, sabe? Na criação do Arthur. Uhum. O Arthur Arteiro, moleque maneiro, nosso Né? filho incrível. Eu vi ele naquele dia, ele tem cara de ser quietinho, hein? Quietinho? Não, não, é só a cara mesmo. Conhece algum Arthur quietinho? Não existe Não, Arthur, naquele né? dia ele tava cheio de dor porque ele tinha feito uma cirurgia no joelho. Ah, Não, o Arthur não é nada Eu fiquei assim, eu quieto. falei, pô, Arthur é E tranquilo. ele é muito nada, ele Porque é eu muito... acostumado com os meus filhos, né? Que não para quieto um Não, minuto, ele né? é uma espoleta. Ele E- até tentou fazer umas artes lá, ficar fazendo futebol com a latinha lá, mas né? não conseguiu que tava sentindo dor. mas Imagino. ele é uma Mas ele tá espoletinha. bem agora? Tá Tá, tudo bem tá com ótimo. ele? Tá ótimo. Graças E a ele é Deus. muito parceiro também. Ele é o nosso grande parceiro, assim. E a Pô, gente isso é maneiro, passa hein? tudo Tá pra numa ele. festa, já tá com a vida própria dele, os compromissos dele. Tá numa É mesmo? Ele festa, tá aos quantos 11 anos, Arthur? Ao auge 11. dos seus 11 anos. 11 anos. Caraca, tá um rapazão, né? É o nosso tempo de casamento, né? Que Porque legal, e mano. ele fala assim, eu gosto tanto de festa que eu vim pra participar da festa do casamento de vocês, na barriga. Na barriga. Não, ele foi o presente de casamento, pô. Foi. Que você falou que deu essa notícia 4 bem- dias bem antes. perto ali. É. Pô, sensacional, gente. Tem uma coisinha que eu queria falar, assim, eu vou meter essa bronca. Também tu passou um episódio de racismo e tal, Não, passei vários Vários, né? episódios de racismo. mas assim, É. que veio à tona aí na mídia e tal. Quando você para pra pensar assim, eu sou uma mulher nascida em 82. A gente não falava a palavra racismo, não tinha, porque a gente ainda não era um tinha tema popular. o mito da democracia racial nesse Brasil. E a gente acreditava que, não, gente, não existe racismo no Brasil. Imagina. Aturava certas coisas achando E que a era gente normal. aturava o tempo todo muitas coisas. E eu cresci numa família, que era uma família, como era uma família favelada, a gente se preocupava na sobrevivência. Meus pais não tinham letramento racial e não me passaram letramento racial. Então, eu acreditava, e até mesmo por ser uma mulher, uma negra não retinta e de feições não negroides, eu tive uma certa passabilidade para chegar em vários lugares e ter acesso a várias coisas. E fui ascendendo, fui fluindo ali. Só que tem um momento que você chega ali e tem o branco que vai estar chegando no mesmo patamar, que é filho de total. Quem vai avançar mais? Quem vai chegar no lugar? E aí, usam tudo contra você. Só que esse tudo contra mim, eu não entendia o que era. Então assim, não, Aline, você não pode usar turbante na bancada. Pode usar na tua casa, no teu terreiro, na bancada não. Não, Aline, tá estrelinha demais, fala menos. Não, todos os meus pares podiam. Não, você não pode dar entrevista. Você não pode falar. E eu não entendia o que era. Então assim, foi o momento que eu fui. E aí foi começando a depressão. Foi esse momento que foi começando a depressão, porque eu não... existe uma frase da Maya Angelou, que é uma grande
escritora, e que ela escreve justamente sobre racismo, e ela fala que não existe uma dor maior do que a dor que você não sabe nomear. E como eu não sabia nomear aquilo que eu estava passando, eu estava desconfiada que era. Mas, ao mesmo tempo, tanta gente falava que não Será? era. Será? Não, não é. E aí, quando eu vou... Desculpa, gente. E quando eu vou e denuncio e falo, o que aconteceu comigo foi racismo. E aí, muita gente veio contra. Porque era uma época que não se falava sobre. Há pouco tempo, quando eu voltei e tive com uma pessoa que conviveu comigo e que me chamaram para participar de um programa lá, quando eu cheguei, ela falou assim, e aí, Aline, tá na hora de voltar. Eu falei assim, por que você tá falando isso? Aí ela, porque a tua força, o teu cabelo, a tua expressividade, a tua história, eu acho que combinam tanto. Eu falei assim, mas foi tudo isso que me tirou daqui. E ela me falou uma coisa muito forte. Aline, existe um preço de ser vanguarda. Você foi uma pioneira. E você abriu ponte para que tantas outras conseguissem chegar aqui onde você chegou hoje. Olha para isso, como é que tá hoje. Tá no teu tempo. E vamos ser sinceros, realmente, não é verdade? Hoje a gente vê que tem pessoas negras ocupando espaços que não ocupavam Sim. antigamente. Então, assim, a gente pode considerar você também uma das pioneiras dessa luta, se falando de televisão, essas coisas todas, né? Sim. Inclusive, até essa representatividade que você carrega. Que até eu hoje. carrego e que também tiveram outras representatividades que me permitiram acreditar que era possível chegar ali, né? E tô falando de Zileide Silva, do Cineia Novaes, a própria Glória Maria e tantas outras repórteres, apresentadoras, assim, que me possibilitaram acreditar na dramaturgia, a Thaís Araújo, que é possível. Inclusive, quando eu passei por todo esse episódio, ela esteve me apoiando, o Lázaro esteve me apoiando, o Lázaro me mandou uma mensagem falando, nossa, Aline, você é tão corajosa, que pena que você tenha que mostrar a sua coragem dessa forma. Então, assim, só que acontece, essas coisas acontecem, e não é só com o outro, é com a gente também. Mas também tem uma outra citação, que é do Guimarães Rosa, que é, a gente tem que saber, a vida é muito mais importante com o que a gente faz, com o que a vida faz da gente. O que a gente faz com o que a vida faz da gente? Então, assim, eu soube reformular a minha vida, me reposicionar e me reencontrar de uma maneira muito forte, mas eu tive um grande apoiador também aqui do meu lado. Brunão tava ali lado a lado, né? Eu Esteve, vou trazer a tua frase pra voz da rua. Você pegou o limão e fez uma limonada. Tu fez do limão uma limonada. Fiz e fiz mesmo. E hoje eu ocupo grandes palcos de grandes corporações, dos maiores eventos corporativos do Brasil, e assim, sabe? São eventos gigantescos. Eu tô ali representando, fluindo e essencialmente sendo eu, porque durante muito tempo eu fui me dobrando para caber em espaços que não eram feitos para mim. Foi interessante que até mesmo no dia que eu fui, que a Xuxa me deu o chapéu de Paquita, o chapéu caiu da minha cabeça, porque ele não coube, ele não foi feito pro meu tipo de cabelo. Nossa, mano, fortíssimo. Fortíssimo. Então, a partir da minha saída do buraco, da minha saída do fundo do poço, eu me reconstruí de uma forma que eu não permito mais que ninguém me corte. Eu sou eu, essencialmente eu, com o meu cabelo, com a minha pele, com a minha fala, com a minha estrutura, com a minha beleza, com o meu empoderamento, com o meu poder. E que eu, toda vez que ligo uma câmera, que abro o microfone, eu sei que eu não estou sozinha. Eu sei o tamanho da representatividade que eu exerço. Só que hoje, politicamente, eu não estou falando partidariamente, politicamente, por consciência ancestral, eu estou muito mais fortalecida para conseguir fluir. Sensacional. Aí tu pensa o orgulho do marido.
Não, lógico, pô. Tem uma mulher dessa. E ainda mais que você fez parte dessa história. Fez e Não foi uma faz. história que você encontrou escrita. Não. Você tava ali, vírgula por vírgula. E detalhe, que também não foi um cara babaca que ficou tentando ou apagar a minha luz, porque tem Não. muito disso, de homem querer apagar Entrou a luz da contigo mulher. no- E eu na sei briga. que. E não é fácil também ser casado comigo, né, Bruno? Maravilha, meu amor. Não é fácil ser Momento de casado. revelações, Ah, olha, maravilha, Bruno. meu Não, não é fácil ser casado comigo, assim. E não é só por isso, assim. É de chegar nos lugares, o Bruno sacaneia, que ele fala assim, eu não tenho mais Perdi o nome. É, agora Eu sou tá- mais um. Como assim? Como Aline assim? Prado, mais um. Ah, entendi. Perdi meu nome, Não, Brau. mas aí, sabe qual é legal disso? Você Mas fala isso? Foi um problema na minha cabeça É no que começo, você amigo. deixa a tua esposa brilhar, pô. Eu deixo, amigo. Isso Mas é pensa legal. que no começo não é Não, um lógico, problema. lógico. Até Acho você que a começar masculinidade a ter nossa entendimento. Sim, é, sim. é, Porque é um processo, né? É um processo. processo. Tudo é um processo. Eu chegar até onde, com a consciência que eu tenho hoje, é um Uhum. processo. Foi um processo. Ele chegar na consciência que ele tem hoje de entender e entender que era masculinidade tóxica, entender que é machismo, entender que ele é atravessado e que ele tem que o tempo todo estar revisitando essas questões. Imagina, gente, o cara nasceu em São João do Meriti, o cara foi pra Marinha. pô. Então o cara é um homem pardo. Uhum. Então, assim, ele tem que reconhecer. Fala do tipo, que tu me chama. Afrobege. Então. Afrobege? Caraca, cara. Essa é nova, eu Vê nunca isso? tinha ouvido isso, velho. Então, assim. Afrobege. Então, ele tem que o tempo todo entender o lugar. Então, assim, putz, que lugar eu ocupo? E não é um lugar de nada, é um lugar de, putz, eu também sou importante, eu tenho a minha relevância, eu tenho a minha É o voz. topo, pô. Vamos falar real. É o topo, mano. Vocês têm que estar... É isso, mano. Nasceu pra viver o topo e não pode aceitar menos que isso, sacou? É tipo isso, na minha visão, né? É isso. Seguimos. É se conformar, pô, com o Seguimos, topo e né? em nenhum momento se achar menor do que aquilo. Parabéns. É isso. Gente, desculpa, o tempo foi um pouco curto. A gente, Foi maravilhoso. né, gostaria... Eu tenho certeza que, naturalmente, essa conversa aqui duraria umas 3 horas, tranquilo. Mas queria agradecer muito vocês. Queria mandar um grande abraço aí pro nosso padrinho, Alan Martins. Meu irmão. Camarada que fez essa ponte aqui para esse episódio estar acontecendo. Alan, um beijão no seu coração. Alain, beijo, irmão. Beijo, Alan. Obrigada, querido. Obrigado por tudo. E ele já falou para mim, eu não perco esse episódio por nada. Gente, muito obrigado. Foi um grande prazer. Prazer todo nosso. Eu fiquei muito feliz Valeu. de conhecer um pouco melhor a história de vocês, entender, né, cara, essa caminhada para poder enxergar de fato o tamanho da representatividade. A gente precisa conhecer o que vocês passaram. E hoje eu pude conhecer um pouquinho e fiquei muito feliz e lisonjeado por isso. Ah, gente Tá bom, que pessoal? agradece. Fico muito Gente agradecido. que agradece, irmão. Queria que vocês mandassem um abraço para Pro alguém. Flávio. Quero mandar um abraço pro Flávio, seu parceiro também. Alô, que tá Flávio. aqui. Flávio, mais conhecido como Flávio Thier. Flávio Thier. Alô, Um Flávio. abração, meu irmão. Você fez falta hoje aqui, irmão. Muita falta. Fez verdade. falta hoje aqui nesse episódio e pode ter certeza que eu tô aqui fazendo de tudo para te representar, meu parceiro. Gente, manda um recado aí para quem vocês quiserem, um beijo para alguém. E eu queria que vocês deixassem também um recado pra rua. A gente é a voz da rua. E vocês, conscientes do tamanho que vocês têm, queria que vocês deixassem um recado pra rua. Deixa você primeiro. Peguei na Gente, curva, Bruno. Pegou Peguei na curva. Quem é boa de improviso aqui é ela. Entendeu? Tu me pede pra contar histórias que eu tenho, eu conto história agora improvisar assim, mas assim. Assim, simplificando, é tipo assim, Um um recado pra sociedade. Sim, um recado pra sociedade é, gente, sigam em frente, vão em busca dos sonhos de vocês, dos objetivos de vocês, tracem metas, entendeu? E não fique olhando pra quem fale pra você assim, não vai dar, você não consegue, porque pra atrapalhar tem um montão, mas a gente sabe que com força, com determinação, a gente consegue chegar nos lugares mais altos possíveis. E é Perfeito. os lugares mais altos possíveis. E a gente tem nessa nossa sociedade capitalista, né? A gente fica o tempo todo, muitas vezes, até mesmo em rede social, a gente tende muito a olhar para o lado.
grande mesmo é a gente conseguir olhar para trás e ver o quanto que a gente caminhou. Então, que vocês não percam a sua essência de entender o tamanho da sua grandeza, de entender de onde você saiu, para onde você chegou e que você tem muito mais pela frente. Tem uma frase que é partir, voltar e repartir, que é da Isso. letra do Emicida, que eu amo. E é isso que eu faço o tempo todo. Eu não tiro o meu pé da favela, eu tô o tempo todo lá, seja através de projeto social, eu sou madrinha do Degaze, eu tô sempre lá dentro, dando voz, porque eu entendo a importância de eu estar ocupando esses lugares. Então, que vocês também não se percam e que vocês consigam avançar, mas a gente consegue ir muito mais rápido quando vai sozinho, mas a gente consegue ir muito mais longe quando a gente vai na coletividade. Tudo que nós tem é nós. Então, que a gente entenda a força da pluralidade, da gente estar andando aqui, ó, assim, ó, sempre. Engraçado juntos. você falar isso, porque eu ia falar. Mesmo que para chegar no objetivo vocês tenham que partir, não esqueçam de voltar e repartir. É isso. Sensacional. Casal, foi um prazer. Eu vou apertar a mão de novo, porque eu não vou deixar passar essa oportunidade. Ah, obrigada, Gente, obrigada obrigado mesmo, de coração, Brau. foi um Agradeço a prazer. oportunidade. Você que assistiu esse episódio histórico aqui, não se esquece. Se inscreve no canal, deixa um like para fortalecer a Voz da Rua. Obrigado, pessoal. Tô ficando por aqui.